sinal. Gente amiga da Pós TV 247, gente amiga daqui do canal Paz e Bem também, eu sou Mauro Lopes. Este é o curso esperado toda segunda-feira, Retalhos da Nossa História, o curso do presidente Lula. Deixa só eu tirar aqui um segundo, que está duplicada a minha voz. Pronto, já resolvi. Então, é o curso do presidente Lula. Eu não sei se todo mundo sabe, vou contar. Quando a gente estava encerrando o curso de Canudos, as 8 aulas do curso de Canudos, que depois se estenderam a pedido do presidente Lula, nós tivemos mais 3 aulas, acabou ficando com 11 aulas o curso, está na playlist. No canal Paz e Bem tem uma playlist do curso de Canudos. Quando a gente estava encerrando, o presidente Lula pediu para o professor Pedro Lima Vasconcelos, que está aqui, daqui a pouquinho ele vai saudar a gente, e para mim, que a gente continuasse, que a gente não parasse a falar da história do Brasil. Ele ficou muito encantado, participou ativamente do curso de Canudos, pediu o livro do Pedro para que fosse enviado para ele, é claro que o Pedro mandou, fez solicitações, realmente acho que foi o início, acho que a nossa pequena contribuição para o início do mergulho do presidente Lula na história do povo brasileiro, assim, de maneira sistemática, né? Sistemática, acho que não é à toa que ele, por 3 vezes nas entrevistas lá da cadeia de Curitiba, fez referência ao Paz e Bem e a esse mergulho dele na história do povo brasileiro. Quando estava acabando Canudos, ele pediu para nós, não parem, o povo brasileiro precisa conhecer a sua história, então contem a história do povo brasileiro. A partir disso, o Pedro, nosso mestre querido, estruturou esse projeto do Retalhos da Nossa História, que a partir do Samba Enredo da Mangueira, do desfile da Mangueira de 2019, que foi exatamente um grande retalho da história que não está no retrato oficial da história do povo brasileiro, nós desenhamos, o professor Pedro desenhou, na verdade, esse curso que já está hoje na 29ª aula, que vai seguir adiante. Né? Vai seguir adiante, nós estamos ainda no século XIX, para vocês terem uma ideia. Então, presidente Lula, a gente só tem que te agradecer, porque, na verdade, foi por seu incentivo que está sendo essa maravilha desse curso Retalhos da Nossa História. E hoje nós vamos falar de algo muito especial. Nós vamos falar da balaiada dos balaios. Quando os pobres do Maranhão se levantaram no século XIX. É uma história fantástica, vocês vão ver. Pedro, acho que a gente fez um caminho já, bonito, né? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos acompanha. Realmente, caminho bonito que tem a sua beleza tingida de sangue, marcada pelo sangue, né? Como diz o Samba da Mangueira. Tem a sua beleza. Então, a beleza é a beleza da história do povo, só que é uma beleza que é sequestrada, é uma beleza que é escondida, é uma beleza que é ocultada. E a nossa tarefa aqui, modestamente, é justamente de trazer à tona essa beleza. Então, já antecipando um pouquinho o que vai ser o teor da nossa conversa, né? Um dos lugares, uma das vilas que foram alvo da ação, da movimentação popular, ela hoje leva o nome de Caxias. Uau. Lá no Maranhão. Nossa Senhora. E o que Caxias está fazendo ali? Ora, Caxias foi nomeado o governador, o interventor do Segundo Império no Maranhão para dissolver a balaiada, para reprimir a balaiada, para matar milhares de balaios e balaias, se a gente pode falar assim. E ele é o nome de uma cidade. De uma das cidades que estiveram no centro das atenções, das mobilizações populares que nos vão interessar. E, com isso, então, se impõe a memória do vencedor, do repressor, do fulano que lá mais adiante vai se tornar o patrono do Exército Brasileiro, e a história popular, na sua beleza, você falava no começo, né? Ela fica escondida, ela não entra no retrato. Né? Então, esse é um bom exemplo, né? Mais um a ilustrar um pouco o espírito da nossa trajetória aqui, da nossa caminhada ao longo desses retalhos. E dá para entender por que o presidente Lula pediu, né? Porque ele quer exatamente trazer à tona essa maravilha da resistência popular, da história do povo brasileiro,
né? Há que ser recontada, há que ser contada a história desse país, tal como ela de fato aconteceu, e não pela versão dos dominadores, pela versão das elites nacionais. É verdade, durante os governos do PT houve o início de uma recontação dessa história nas instituições de ensino, mas que agora está sendo toda apagada para que volte à versão das elites, né? A versão criminosa e mentirosa das elites. Ainda antes de começar, dois últimos avisos. O primeiro é, semana que vem não tem aula, nós vamos pular uma semana, porque eu estou indo ao Rio a partir de quinta-feira para o encontro do 247, vai ser o maior encontro da história do 247, mais de 500 pessoas estão inscritas já, então, e eu só consegui voo exatamente no horário da segunda-feira, às 5 horas da tarde, que é quando a gente faz essa transmissão ao vivo, e para a gente pré-gravar, que seria uma alternativa, a semana está muito apertada por conta da ida para o Rio, e Pedro e eu resolvemos, então, pular uma semana. Então, a aula seguinte, que vai ser fantástica também, sobre a cabanagem, nós já falamos da revolta dos cabanos no Nordeste, depois nós vamos para o Norte na cabanagem. Fica para outra semana, então, a gente pula segunda-feira que vem. Por fim, vocês estão diante de 2 autores do livro do ano. Não. É o livro do ano. Porque o livro de 2018 foi Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá. O livro do ano 2019 é Lula e sua espiritualidade. Oração, meditação e militância. Somos nós 2 dos 24 autores dos textos desse livro que se desdobra, que se dobra sobre a espiritualidade do presidente Lula. Garanto a vocês que um dos melhores textos do livro é o do professor Pedro Lima Vasconcelos, que faz exatamente uma reflexão da espiritualidade de Lula a partir da reflexão dele em relação à história do Brasil. É maravilhoso o texto do Pedro, eu li, tive a oportunidade de ler em detalhes, realmente é muito bonito. É um livro que tem Leonardo Boff, Júlio Lancelotti, Frei Beto, aí a Lorixá Adriana de Nanã, Carlos Mesters, Cláudio de Oliveira Ribeiro, realmente só gente muito, a Monja Cohen, realmente só gente muito expressiva, refletindo, que teve muitas, aqui do Paz e Bem também, mais 2 do Paz e Bem, né? Faustino Teixeira e o monge Marcelo Barros, né? Gente que teve com Lula, né? Gente que reflete sobre a espiritualidade dele. Eu espero que até meados de novembro a gente esteja lançando o livro, vou dar notícias aqui. Então, Pedro, quando é que eu podia imaginar essa honra de escrever um livro junto com você, homem? Estou muito feliz. A honra é minha. E a honra de me somar em um time altamente qualificado. Realmente, eu nem estou acreditando. Tantas trajetórias reunidas num único volume. Eu nem estou acreditando. Quando eu comecei a convidar as pessoas, Pedro, eu achava que ninguém ia aceitar. E todo mundo aceitou. Como impressionante, presidente Lula, como a sua figura mobiliza as pessoas. Né? Muito impressionante. Né? Muito impressionante. E eu lhe agradeço pelo convite. Eu que te agradeço por ter escrito, homem. Quero saudar a Regina Parenza, que chegou aqui para a nossa conversa ao vivo, Vânia Cristina Lucena Lima, o Sérgio Neres, de Goiânia, a Vânia dizendo que gosta muito desses cursos e mandando abraços, o Guilherme Dias, o Guilherme de Bertioga, o Guilherme, saudação, grande amigo. A Leda Maria Abreu, a Vânia Cristina, não, a Vânia já falei de você, é de João Pessoa ela, o Jorge Lula Barreto, o Samba Enredo 2020 da Mangueira está perfeito, meu abençoado Mauro Lopes. Mas o da minha Portela não fica atrás, não fica mesmo. Eu não li ainda em detalhes, mas soube que é fantástico. Diz assim, não tem bispo, Crivella, nem se curva capitão, Bolsonaro. Não tem bispo, nem se curva capitão. O samba da Portela é revolucionário também. Espetacular. Não é? Pedro. Pedro que sabe tudo de escola de samba. Elizabeth Pires, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, que alegria. Valéria Marinho, Lauro Peixoto, manda um abraço do Rio Grande do Sul, Neda Barbosa, de Campo Grande, a Masperança, mandando boa tarde, o Fernando Antônio de Rezende, olha a Portela fazendo presença aqui. Portela na resistência, salve o samba, salve a santa, salve ela, portelense eu sou. Hoje está dando Portela aqui. Gilson Soares, mandando também a boa tarde dele de Vida Velha, no Espírito Santo. A amiga Maria Paula Leal, Oswaldo Valente Filho, Neda Barbosa, Suzane Mendonça, nossa querida Carla Pavão, aqui do Paz e Bem.
o Kleber Antônio dos Santos, Regina Martinez, Márcia Almeida, o Edson, mandando um abraço de Pernambuco. Bom, quem for chegando, sinta-se muito bem saudado e saudada. Estamos, então, nessa segunda-feira, pouco depois das 5 horas da tarde, dia 21 de outubro, e a transmissão na Pós TV 247, a partir desta terça-feira, horário eu vou definir ainda com a Gisele Federici. Balaiada, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Então, Balaiada, um movimento, uma movimentação popular bastante heterogênea, no sentido de que a gente pode falar de vários movimentos dentro de um só, com lideranças distintas, o que faz, de um lado, a força do movimento, mas também a sua fraqueza, na medida em que algumas contradições internas, envolvendo interesses diferenciados, fizeram com que a fragilidade acabasse por facilitar o trabalho repressivo que viria depois. Uhum. Mas se trata, Mauro, de um movimento que abrangeu regiões vastas de Maranhão e Piauí, né? O contingente de pessoas envolvidas passa da dezena de milhares. Ao final, o número de mortos pela repressão passa dos milhares. E, como a gente falava no começo, o que entra no retrato da história do Brasil é a foto do Caxias, a foto do futuro Duque de Caxias, né? Mas, por outro lado, do ponto de vista regional, as figuras dos 3 líderes mais destacados, o vaqueiro Raimundo Gomes, o agricultor e fabricante de balaios, daí o nome Balaiada, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, e um líder de um quilombo já existente, o Preto, conhecido assim, o Preto Cosme, o Cosme Bento das Chagas, conhecido como Preto Cosme. Então, esses 3 fulanos, né, um vaqueiro, um agricultor e um líder quilombola, são significativamente conhecidos, mas regionalmente, né? No Maranhão. Na região do Maranhão, Piauí, principalmente Maranhão. No Maranhão de Flávio Dino. Não por mera coincidência, né? Se o pessoal tiver interesse, vai encontrar, inclusive, produções que estão disponíveis no YouTube, em outras entradas aí, resultantes justamente dessa recuperação da história regional, né? Então, vídeos, exposições, né, a respeito deste tema. Então, são figuras que, naquela região, são conhecidas. Antes de a gente comentar alguns detalhes internos, Mauro, disso que genericamente se chama a balaiada, né? Então, por conta da atividade profissional de um desses líderes, agricultor e um artesão, fabricante de balaios, eu queria chamar a atenção para um detalhe que não deve passar despercebido. Nós temos encontros aqui uma vez por semana, né? E a cada semana, a não ser quando a gente cisma de fazer alguma trilogia, né? A gente cisma de prolongar um determinado tema, a gente trata de um tema por semana. É importante que isso não passe a impressão de que esses episódios dos quais a gente trata, eles vêm na sequência como aparecem nos retalhos. Por que eu estou falando isso, Mauro? Porque o movimento da balaiada, em geral, se diz, começou em 1838. No final de 1838, a gente tem uma proposição de um dos líderes, o Raimundo Gomes, e essa proposição, esse momento, é considerado um momento da eclosão do movimento. Ora,
Quem nos acompanha vai se lembrar de semana passada, em que nós tratamos da revolta de Manuel Congo. Ela também eclodiu no fim de 1838. Certo. Em 1838, estava acontecendo em Pernambuco a revolta da Pedra Bonita. Em 1838, estava acontecendo, no Rio Grande do Sul, a chamada Guerra dos Farrapos, da qual a gente deverá tratar ainda. Estava acontecendo no Pará, próximo do Maranhão, portanto, a cabanagem. Nosso próximo tema. Nosso próximo tema. Tudo isso acontecendo no mesmo tempo. Que fantástica essa convergência. Ou seja, o Brasil era, naquele contexto, não um barril de pólvora, era um conjunto de barris de pólvora. Então, se eu entendi, nós temos em 1838, acontecendo, vamos dizer, de cima para baixo, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a Pedra Bonita em Pernambuco, a revolta dos cabanos na Bahia. Os cabanos em Alagoas, Alagoas, Pernambuco. Alagoas, Pernambuco, claro. E Guerra dos Farrapos lá embaixo. E o Manuel Congo, no Vale do Paraíba. Sim, os quilombos. Sim, Manuel Congo. Os quilombos, então, a gente estava com 6 processos de insurreição regional, não nacional, mas 6 processos de insurreição no país. Pelo menos. Pois é. Pelo menos. Né? Eu penso que isso é muito importante que a gente destaque, Mauro. Por quê? Porque, de um lado, se acentua aquela percepção que nós já tínhamos constatado em outras oportunidades, né? Do alcance regional desses movimentos. Por outro lado, quando você soma isso, quando você vê que isso está acontecendo na mesma época, né? Você já tem um entendimento diferente do que era o Brasil daquele tempo. Sim. Por outro lado, eu imagino que você e quem nos acompanha vai se lembrar, essas revoltas todas, ou melhor, aquelas que acabavam aparecendo nos livros de história, porque não eram todas. Manuel Congo não apareceu nunca. Né? Mas essas revoltas, e podemos acrescentar aqui a Sabinada na Bahia, a Cemiteirada também na Bahia, só que em 35, mas estamos ali nas imediações, né? Nossa. Elas eram mencionadas nos livros de história, pelo menos naqueles que eu tive quando estava na escola, como as revoltas do período regencial. Lembrando, período regencial, o período que separa a abdicação, o momento da abdicação do trono por parte de Dom Pedro I e a decretação da maioridade do Dom Pedro II. Esse período foi um período de 9 anos, de 1831 a 1840. E o que é que a gente aprendia na escola? Que essas manifestações revoltosas, elas se deram por conta da instabilidade do poder regencial. Uhum. Você talvez tenha aprendido da mesma forma. Sim. Porque nós não tínhamos um imperador. Na hora que veio o imperador, o processo de pacificação aconteceu. E a palavra era pacificação. No caso da balaiada, foram pelo menos 3, 4 mil mortos nessa pacificação. É a paz dos cemitérios. Esse é um detalhe. Esse é o detalhe que é fundamental. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é como é que nós aprendemos essa história? Nós não tínhamos poder sólido para garantir a ordem, para garantir, né, o bem-estar, o sossego, a tranquilidade. Então, os regentes unos, regentes em trios, né, eles não tinham legitimidade
para garantir esse ordenamento, esse sossego, essa tranquilidade. Na hora que Dom Pedro II é declarado maior e, portanto, pode ser coroado, então a ordem volta a reinar. Quando é exatamente o contrário. Quando a lógica que é importante que a gente perceba é exatamente a contrária. É o fato de que o Brasil é um conjunto de barris de pólvora que não permite a estabilidade do chamado período regencial. Sim. E aí será no desespero que se vai buscar a solução, né, da decretação antecipada da maioridade do Pedro II, para que a legitimidade simbólica, né, associada à figura do rei dê mais força aos instrumentos de repressão. Então... E Pedro, eu estou vendo aqui, olha que coisa importante. O primeiro censo no Brasil foi bem depois, foi 1872. Sim. Deu 10 milhões de habitantes. Fala-se aqui em estimativas de ao redor de 5, 6 milhões em 1838. Ao redor de 6, 7 milhões em 1838. Se você somar toda a população envolvida nessas revoltas, nós estamos falando de algo entre 5% e 10% da população brasileira naquele momento. Pois é. É muito forte, muito significativo. E eu repito, Mauro, nós não estamos dando conta aqui, nem teríamos condição de fazê-lo, de todos os levantes, de todos os retalhos, de todos os protestos. Sim. Nós falamos do Manuel Congo como um emblema dos vários quilombos, das várias expressões de resistência que aconteceram no Vale do Paraíba e nos circunscrevemos ao Rio de Janeiro, semana passada. Sim. Mas quilombos se espalharam pelo país inteiro. Foram 300 e tantos anos de quilombos. Então, é importante que a gente não perca essa visão sincrônica das coisas. Sim. Imagina no Brasil hoje 20 milhões de pessoas em estado de rebelião em diversos locais do país contra as elites. O que seria? Ao mesmo tempo, de maneira não articulada, né? De maneira não coordenada, mas enfrentando os problemas locais, os problemas regionais, de maneira absolutamente aguerrida. Então, esse me parece um ponto muito importante para que a gente não tenha aquela sensação, aconteceu uma revolta, depois aconteceu outra, depois aconteceu outra, depois aconteceu outra. Não, nós aqui é que temos que fazer esse itinerário, né? Porque a gente não dá conta de enfrentar tudo ao mesmo tempo. Então, esse é um aspecto que eu queria destacar aqui, né, nessa nossa aproximação ao tema da balaiada. Um outro aspecto, Mauro. Mais um elemento aqui, né? Porque isso está sendo um tema hoje atual. Isto que você nos traz demole, desmonta, destrói com toda essa conversa sobre a passividade do povo brasileiro. Mesmo na esquerda, hoje, está uma certa moda, em função da rebelião do Chile, do Equador, da situação da Argentina. O povo brasileiro é passivo, o povo brasileiro... Né? Esse falar mal do povo brasileiro, que eu já adianto para todo mundo. Não vai falar mal do povo brasileiro na minha frente, porque vai ter confrontação. Né? Então, essa sequência mostra que a ideia de passividade do povo brasileiro foi incutida pelas elites e absorvida mesmo por setores da esquerda. Sim, e eu penso que isso que muitos chamam de passividade efetivamente desafia o nosso entendimento. Uhum. Né? Por quê? E aí eu acho que essa pontuação que eu pretendo fazer, quem sabe jogue alguma luz aí para a gente pensar o que você destacou muito bem. Vejam, o Raimundo Gomes, um dos 3 líderes, né, da balaiada, e vamos pensar que, então, não é que assim, olha, são 3 líderes que decidiram começar um movimento. Não, o movimento começou com um, se somou a ele um outro tipo de demanda, de interesse com outra liderança, e depois ainda se ajunta um terceiro movimento. E esse conjunto a gente chama de balaiada. Os historiadores
Aí eles dizem, é importante que a gente fale também de balaiada no plural, né, para não perder de vista. Mas, enfim, o Raimundo Gomes, que é esse vaqueiro, ele entra num movimento aí de contestação, porque ele decide atacar uma cadeia para libertar o irmão. O irmão tinha sido preso porque teria sido recrutado para um serviço miliciano. Vamos usar essa palavra da moda? Ordenado pelo governo do Estado, que era um governo que estava na mão do então Partido Conservador. E aí, Mauro, para complicar a cabeça, o pessoal já estava confundindo os cabanos de Alagoas e Pernambuco com a cabanagem do Pará. Uhum. O Partido Conservador lá no Maranhão era chamado Partido dos Cabanos. Então, só para confundir ainda um pouquinho mais. E o Partido Liberal, que era o partido de oposição, era o Partido dos Bem-te-vis, porque havia um jornal ligado a esses liberais que tinha o nome do passarinho. Né? Então, o Raimundo, porque se ergue contra um desmando do governo provincial, que é o governo conservador, ele apela ao governo central e exige que as leis do Estado, da província, perdão, sejam abolidas em nome da observância das leis estabelecidas no Império. Veja, ele apela ao Império, e aí naquele contexto não é Império, é regência, mas enfim, é regime imperial, não é porque ele fosse monarquista necessariamente. É porque este apelo ao poder central dava ali força simbólica, política, efetiva, vamos imaginar, contra a oligarquia local ou regional. Não sei se me faço entender. Sim. Você tem esse jogo, ele acontece muitas vezes na história, principalmente no Brasil, que é um território muito grande. Então, se você está em confronto com a oligarquia local, você busca, de alguma maneira, um respaldo no poder central. Uhum. Principalmente se você percebe alguma rusga entre a oligarquia local, regional, e o poder central. A gente já viu isso em outras oportunidades. Sim, várias vezes. Explorar essa fissura. Eu me lembro sempre, quando leio isso, do chamado quarto voto dos jesuítas. Não sei se todo mundo que nos acompanha sabe, mas além dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência que os religiosos da Igreja Católica fazem, né, das diversas congregações, os jesuítas fazem um 4º voto, que é o voto de obediência ao Papa. Uhum. Né? E aí o pessoal lê isso aí e, de maneira muito superficial, conclui o quê? Então os jesuítas são mais aferrados ainda à disciplina, à institucionalidade. Quando você olha na história, é bem diferente. Não teve ninguém que chacoalhou mais a roseira do que eles. Pois é. Os principais chacoalhões, ou muitos dos principais chacoalhões ao poder português, por exemplo, vieram dos jesuítas. E em nome de quê? Da fidelidade ao Papa. Uhum. Então, veja, é preciso que se faça uma leitura mais dialética dessa questão, para que não se faça simplesmente o rótulo. Os camponeses do Maranhão, assim como os camponeses de Alagoas e Pernambuco, no caso dos cabanos, eles eram monarquistas. Como Canudos. Hã? Como Canudos. Pois é. Mesmo que você, digamos assim, ideologicamente falando, simbolicamente falando, você tenha esse ideário monarquista, a partir até de uma tradição que vem de séculos, né, da ideia do monarca como representante de Deus,
Aí tem toda uma questão teológica, né, na qual não vamos entrar aqui agora, mas é importante pensar na efetividade desse apelo. No caso de Antônio Conselheiro, a fidelidade à monarquia era um combustível no combate à maldita República. Então, é um elemento que coloca fogo, né, que dá combustão ao questionamento à ordem estabelecida. No caso aqui da balaiada, a mesma coisa, né? Então, o Raimundo Gomes ele reivindica que o ordenamento imperial, da Constituição Imperial, ele tenha efetividade contra os desmandos que as oligarquias regionais estavam praticando ao arrepio da lei. Então, esse ponto também me parece importante, seja para entender especificamente a balaiada, seja para entender esse jogo entre região, combate no tocante às questões regionais, e o combate, ou o enfrentamento, ou a relação com o poder central. Sim. Né? De maneira que... E de fato, né, Pedro, se você olhar, o povo está sob o tacão do poder local. Um regente lá no Rio de Janeiro, não tá, entendeu? É o tacão da elite local que esmaga o povo, né? Exatamente. E, nesse sentido, eu penso que a história brasileira ela tem que ser pensada nesse jogo muito fluido e muito tenso, muito instável entre as diversas instâncias em que jogam os chamados donos do poder, né? Para lembrar o clássico lá do Raimundo Faoro. Sim. São várias instâncias. E você não tem uma hierarquia definida de maneira congelada. Isso é tudo muito instável. Né? Muito instável. De sorte que é importante fugir do rótulo. Uhum. Os camponeses brasileiros são tradicionalistas. O movimento do Belo Monte é monarquista. Monarquista. E simplesmente você... isso, inclusive, gente da esquerda faz. Sim. Né? Não levando em consideração que são as ferramentas com as quais as pessoas trabalham, constroem, tecem as suas utopias em nome das possibilidades, no horizonte das possibilidades que esses grupos, que essas pessoas, que esses segmentos têm. Então, eu tomei aí um tempo antes de entrar na consideração dos aspectos mais específicos da trajetória dos movimentos que formam a balaiada, mas me pareceu interessante acentuar isso, não só para o enfrentamento do tema de hoje, mas para a gente pensar, inclusive, a questão que você destacou. Por que é que no Chile a coisa é diferente? Por que é que no Equador a coisa é diferente? Por que que... Bem, as pessoas, até geograficamente, estão muito mais próximas do centro do poder. Né? No caso do Chile... O Chile, o Equador, desse tamaninho. O Brasil é desse tamanho. O Chile, ele é uma cobra, né, muito comprida, mas 1/3 da população do país, ou mais, está em Santiago e nas cercanias. Né? Então, você cerca Santiago, né? Você está resolvendo, você está encaminhando questões que dizem respeito ao país inteiro. Aqui, não. Aqui, não. Inclusive, dizem, não sei se nós já comentamos isso em outra oportunidade, né, que um dos motivos não tão secretos assim para se fazer a capital do Brasil em Brasília, saindo do Rio de Janeiro, foi essa, né? Isolar o centro do poder dos lugares onde moram as pessoas. Sim. Né? Distanciar geograficamente mesmo, né? Em termos de acesso, né? O poder central das questiúnculas regionais, mas é onde se joga a vida e a morte, se jogam as esperanças das pessoas. Sim. Eu penso que esse é um ponto importante de se levar em conta. Né? Para refletir sobre a balaiada, mas para se refletir também sobre, né, as peculiaridades
dessa composição feita em nome disso que a gente chama de Brasil. As lutas pela independência na América Espanhola foram muito diferentes. Sim. Também por essa razão. Essa questão que você fala, né? Questão geográfica e populacional. O Chile hoje, gente, tem 18 milhões de habitantes. 18 milhões de habitantes é menos da metade do que tem o estado de São Paulo, que tem 45 milhões. É menos que a região metropolitana de São Paulo. Exatamente. Né? Então, só que, ao mesmo tempo, você tem, desses 18, você tem 6, 7 em Santiago. Você enfrentou o problema, e algumas cidades importantes que estão ali, estão próximas, Valparaíso e mais algumas, estão ali nas imediações. Aquela região, ela decide a estrutura social, política, o futuro do país, né? Para onde caminha o país. Né? É diferente o Brasil. É importante que a gente não perca isso, inclusive para a gente entender as dificuldades, os desafios peculiares à nossa formação. Sim. Né? Enfim, balaiada. Já estamos quase terminando o programa já. Não, temos tempo aí. Mas vamos lá. Então, a gente já mencionou aqui, né, as lideranças. Raimundo Gomes, um vaqueiro, não é, que se envolve, ou ele inicia um caminho de levante na medida em que ele se revolta em favor da soltura de um irmão seu que tinha sido levado ao cárcere por conta de não ter aceitado ser recrutado para formar uma dessas milícias ali do governo, para o governo local. O agricultor, fabricante de balaios, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, também se levanta, mas veja, de maneira autônoma, só vai convergir lá na frente. Se levanta em função, não se sabe exatamente o motivo, há duas possibilidades. Uma é que ele tenha tido filhas que foram violentadas por soldados. Uhum. E essa violência não sofreu a devida sanção. Ou também por conta de que filhos dele teriam sido recrutados, né, num ambiente de tensões, né, o governo, então, precisando de recrutas. Né? E, de outro lado, o preto Cosme Bento das Chagas, conhecido assim como Preto Cosme, que já liderava, antes que essas movimentações de 38 acontecessem, ele já liderava um quilombo, o Quilombo da Lagoa Amarela. Então, pense que a gente vai conhecer a história do Quilombo da Lagoa Amarela agora, na medida em que essa mobilização, né, se soma a outras, mas ela já existia. Sim. Né? Ela já existia. A gente está falando de confluências, né? Exatamente. A balaiada é resultado da convergência de pelo menos esses 3 movimentos. Uhum. Só que esses movimentos têm diferenças entre si, né? E na hora que você tem um inimigo comum a enfrentar, a convergência fica salientada. Se esse inimigo comum mesmo que temporariamente debelado, vencido, as contradições internas tendem, né, a emergir. Se não há jogo de cintura, né, para dar conta dessas divergências que emergem, né, cria-se a tendência à fragmentação no interior do movimento, o que vai facilitar o movimento repressivo subsequente. Bem, esse movimento, essa movimentação resultante de movimentos, então, que haverão de convergir, se dá no bojo, mais uma vez, de um conflito entre
segmentos diferentes da oligarquia local, regional. Né? Então, a parte da oligarquia, que na expressão política se denominava os cabanos, então, ligados ao Partido Conservador, e aquela facção liberal, mas é bom não esquecer que no Brasil nada mais liberal do que um conservador e nada mais conservador do que um liberal. Isso aí era, aliás, não é mera coincidência se a gente pensar em algumas situações do Brasil hoje. Não é que houvesse diferenças programáticas de alta significação entre os dois grupos, né? Eram divisões internas à elite. Mas, enfim, havia essas disputas. Os cabanos e os bem-te-vis. O Raimundo Gomes, ele era vaqueiro de uma fazenda pertencente a um padre, que era ligado ao grupo dos bem-te-vis. Mas quem recrutou o irmão dele para servir na milícia foi alguém ligado ao grupo cabano. Pronto. Isso foi o pretexto, então, foi o estopim para que o Raimundo, então, invadisse a cadeia, libertasse os prisioneiros todos, não só o irmão, e fugisse, né? E a partir desse pequeno grupo, ele começa a organizar, então, uma ação. Logo depois aparece justamente o agricultor, o fabricante de balaios, o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Como disse, ele aderiu à causa rebeldes, não se sabe se por conta de suas filhas terem sido estupradas por um oficial da repressão, ou pelo fato de seus filhos terem sido recrutados forçosamente para compor justamente as forças da repressão. Então, você tem esses dois movimentos. Agora, pense que por baixo disso, dando o pano de fundo mais amplo e mais geral, está exatamente a movimentação quilombola, que precede tudo isso e que tem na figura do Preto Cosme e no quilombo da Lagoa Amarela a sua expressão mais destacada, né, mais conhecida. No final de 1839, eram já 3.000 negros liderados pelo Preto Cosme, que se juntam a esse movimento, e aí o movimento assume várias frentes ao mesmo tempo. Porque então se trata de combater o governo conservador, sim, né, o governo cabano, com suas milícias repressoras, né, a gente vê o alcance, né? Ação repressora, estuprando, né, as filhas do povo, recrutando forçadamente, né, os rapazes para comporem essas milícias, né? Mas, ao mesmo tempo que você tem o combate, né, à força política, você tem também a invasão de fazendas, a entrada nas fazendas para libertar escravos. Então, você tem uma movimentação quilombola, se é que a gente pode falar assim. Agora já não é mais um quilombo situado na mata, escondido, mas é o pessoal que vem para a rua, vem para a avenida, vem para a luz do dia. Eu falei que movimentação vem na avenida já pensando no samba, né? Mas por quê? Porque eles entram nas fazendas para abrir as senzalas e chamar, né, as pessoas escravizadas para a liberdade. Então, isso acaba fazendo com que o movimento alcance uma proporção que deixa alarmados os donos do poder, os fazendeiros, os políticos. E aí, todos eles que têm rusgas entre si se juntam para combater a força popular.
E é muito interessante que, no caso aí do Maranhão, a gente tem, de fato, algo que começa a aparecer povo brasileiro, né? Você tem os escravos, você tem os agricultores e você tem os artesãos, né? Você tem três vertentes importantes ali da constituição do que era o povo maranhense, né? E não é à toa, é uma outra maneira de repensar a formação do Brasil, né? Não só pela etnia, né? Mas somando-se a isso, né? O que são as formas pelas quais essas pessoas inventam a sobrevivência do cotidiano. Então, não é só a cor da pele, mas a cor da pele é fundamental, obviamente, mas é o quilombola, a quilombola, que assume um protagonismo para além da liberdade que alcançou para si. Né? É a onda quilombola, né? Invadindo, se alastrando no seio da sociedade dita civilizada. Você tem a expressão aqui, Mauro, do que vai ser uma marca, aliás, na verdade, é uma marca da história brasileira inteira, do que, mas principalmente isso foi expresso numa formulação na segunda metade do século XIX. Uma onda negra que produz o medo branco. Bonito. De quem é essa formação? Inclusive de um livro muito, muito importante sobre a resistência ao escravismo na segunda metade do século XIX. Onda negra, medo branco. Legal. Então, porque eu quero insistir, eu não sei se eu estou deixando clara a ideia aqui. Então, não é o quilombo lá no meio da mata. Como a gente falava do quilombo na semana passada, o São José da Serra, que durou 200 anos porque ficou escondido. Sim. Nenhum demérito. Estou fazendo apenas uma comparação para estabelecer a diferença. Você tem uma onda quilombola, uma onda libertária que vem do quilombo e ganha a cena pública mais ampla. Meu caro Mauro, sabe como isso será entendido? Quando acender a luz vermelha na sensibilidade da elite, como é que isso vai ser entendido? O avanço da barbárie contra a civilização. Comunismo. Mas mais contemporaneamente o comunismo, né? Não precisa avançar muito, não. Antônio Conselheiro será chamado de comunista, né? Pois é. Aliás, uma das vilas também tiveram destaque aí na movimentação da balaiada, hoje se chama Nina Rodrigues. E Nina Rodrigues foi aquele médico, né, legista, que fez aquele laudo criminoso, né, sobre o crânio suposto de Antônio Conselheiro. Tassiano está fazendo, aproveito para fazer aqui uma propaganda, um parênteses, Tassiano está fazendo um estudo sobre esse laudo, Mauro. Tassiano é a esposa do Pedro. Minha esposa, sim. Uhum. Minha esposa. Ela está fazendo um estudo do laudo que Nina Rodrigues fez sobre o crânio atribuído a Antônio Conselheiro com os referenciais teóricos da psicanálise. E ela está desmontando linha por linha a picaretagem que caracteriza esse documento, esse laudo. Mas, enfim, essa picaretagem científica não impediu que este fulano, renomadíssimo à época, fosse agora o nome de uma cidade. Ele era maranhense, né? Desgraça do Maranhão, né? Nina Rodrigues e Caxias. Pois é, mas aí a gente pensa, por que no Rio Grande do Sul existe uma cidade chamada Caxias do Sul? Uhum. Eu me lembro, Mauro... Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Caxias. Sim, mas eu ia dizer exatamente isso. Eu aprendi, na minha escola, eu devia estar na segunda, terceira série, que o estado do Rio de Janeiro tinha dado ao Brasil uma figura tão grandiosa que unificou o Brasil de norte a sul, a ponto de seu nome intitular uma cidade no norte
outra no centro, outra no sul do país. Que é o Caxias. Então, eu tenho Caxias, no Maranhão, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é o lugar do seu nascimento. Mas não vamos esquecer, ele foi o comandante da repressão ao quilombo do Manuel Congo, semana passada. Não sei se eu cheguei a comentar esse detalhe. Foi ele. Sim, foi ele. E logo depois disso, ele é mandado para o Maranhão. E depois que ele resolve o problema do Maranhão, ele é mandado para o Sul, para dar conta da Guerra dos Farrapos. E depois disso, 20 anos depois, ele é mandado para o Paraguai. Para acabar com o Paraguai. Para praticamente dizimar a população do Paraguai. A fase... Quer dizer, nós estamos diante... Aquele que nos foi vendido na educação escolar como herói, foi um dos maiores carniceiros da história do país, né, na verdade. Ele é o patrono do Exército Brasileiro. Pois é, um carniceiro. Pois é. É bom lembrar, nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, é bom lembrar, ele é o patrono do Exército Brasileiro. E se a gente pega a história da chamada Guerra do Paraguai, na verdade, a guerra contra o Paraguai, a fase mais encarniçada, a fase mais truculenta da guerra é justamente aquela que é comandada pelo que hoje nós chamamos de Duque de Caxias. Enfim, eu dizia, essa onda balaia, que é em grande parte, nos números, ela é engrandecida, ela é avolumada pela movimentação quilombola. É isso que dá volume ao movimento. Isso é entendido pelas elites como o avanço, como se fosse uma praga, como se fosse uma peste da barbárie sobre a civilização. Esses foram os termos utilizados. Curioso, né, Pedro, que o sinal de alarme para as elites agora, durante os governos do Lula, tem sido, um dos principais sinais de alarme tenha sido os pretos e pretas brasileiros começarem a ir para as universidades, né? É o mesmo sinal de alarme. Pois é. Enquanto eles ficam lá, elas ficam lá, a gente pode ignorar, né? Sim. Mas se elas vêm ocupar o mesmo espaço que nós, frequentar eventualmente alguns espaços compartilhados por outros segmentos, aí a coisa se complica. Sim. Então, veja, quando se acende, então, o sinal vermelho, então, há o apelo ao poder central. Quer dizer, aí a elite se junta. Ela percebe que o interesse de classe tem que falar mais alto do que as suas disputas internas. É preciso unir-se contra o povo. E aí acontecerá de novo aquilo que nós já vimos o velho mestre Ariano falar do Brasil oficial que se junta e se volta de maneira contundente, impiedosa, contra o Brasil real. O Brasil oficial esmagando o Brasil real. A personalidade que comanda esse movimento a partir aí de 1840 é, então, Luiz Alves de Lima e Silva, que antes era apenas um coronel, e depois que ele perpetrar o massacre de pelo menos 3.000 pessoas, mas algumas contas falam de umas 6.000 pessoas mortas nessa repressão, ele receberá como prêmio, pelos valorosos serviços prestados no norte do Brasil, o título de Barão de Caxias. Barão de Caxias? Barão de Caxias, sim. Ele vai subindo, ele vai se galgando, ele vai subindo até chegar a Duque. Até chegar a Duque. E aí é importante identificar que você tem títulos militares e títulos de nobreza.
né? Mas, enfim, ele vai recebendo títulos. A cada movimentação dessas que ele realiza, né, ele vai ganhando títulos. A cada massacre que ele faz, ele ganha um título dele. Ele ganha uma condecoração. Exatamente, ele vai subindo na patente. Portanto, me permita o parênteses. O culto a um brilhante Ustra. Sim, pensei nisso agora. Não é um acidente, não é um elemento esdrúxulo, né, à nossa história. Sim. Eu costumo dizer, Mauro, que aí em São Paulo, né, você tem as rodovias todas homenageando matadores de índios, né? Então, você tem a rodovia Anhanguera, você tem a rodovia Raposo Tavares, a rodovia Fernão Dias. E aí, por que haveria mais bandeirante assassino de índio do que rodovia suficiente? Então, inventaram uma rodovia dos bandeirantes. Aí todos estão já garantidamente homenageados. O massacre está consagrado como um todo. Exatamente, exatamente. E o monumento às bandeiras, né? Você já fez menção a ele. Enfim, é importante que a gente não perca isso de vista. Na região de Canudos, algumas das cidades levam o nome do Barão de Jeremoabo. Então, você tem uma cidade chamada Jeremoabo, você tem outra cidade chamada Cícero Dantas. Na verdade, são dois nomes para a mesma pessoa. Um é o nome do título do baronato dele, outro é o nome que ele tinha na certidão de nascimento. É bom que a gente não perca de vista essas observações. Voltando aqui ao Caxias. A cada massacre que ele perpetra é um título de nobreza que ele recebe e um grau na escala militar que ele vai galgando até chegar ao nome pelo qual ele passa a história e é conhecido até hoje, né? Duque de Caxias. Como é que ele articula, né, essa repressão? Bem, ele faz todas as movimentações que você possa imaginar. Ele trata de convencer algumas das lideranças a passarem para o lado oficial. Então, ele consegue, de algumas lideranças, que passem a combater seus antigos aliados, né? Se tornem capatazes, se tornem braços estendidos do poder oficial. Você tem ataques maciços contra a população. Por exemplo, né, o Cosme, o Preto Cosme, então ele é preso. Agora, ele é interessante, no caso do Preto Cosme, embora ele tenha sido preso no meio dessa movimentação toda, que a gente chama de balaiada, ele é julgado e condenado à morte como líder anti-escravista. Ele tem um destino semelhante, por exemplo, ao do Manuel Congo. Ou seja, pesava mais para a elite que o condena o fato de ele ser líder quilombola. E dá para entender perfeitamente. Claro. Né? O que pesava mais era a ameaça à propriedade. Então, é um detalhe que vale a pena não perder de vista. Ele não é executado como um líder balaio. Ele é executado como um líder quilombola. Para ver como a coisa da escravidão associada ao latifúndio está entranhada na nossa formação sócio-histórica. Gente, não faz nem 200 anos isso, hein? Não, faz nada. Faz nada. Bem, milhares e milhares de outros balaios foram presos e deportados para outras regiões do país. Não foram executados, mas foram deportados, foram exilados em sua própria terra, em seu próprio país. Desenraizados. Desenraizados, mas aí eu estou fazendo uso aqui, Mauro, de uma expressão
do Sérgio Buarque de Holanda, o grande historiador, talvez pervertendo ou subvertendo o sentido que ele quis dar a ela. Essas pessoas se tornaram exiladas em sua própria terra. Sim. Ou, se quiser, exiladas pela segunda vez, porque o Sérgio Buarque falava de um exílio que tem a ver não só com a geografia, mas com a humilhação, com a desumanização a que essas pessoas são submetidas, como se elas fossem estrangeiras, como se elas fossem animais, etc. Aí você tem agora um segundo exílio. Essas pessoas são desenraizadas do seu habitat, né, inicial, onde elas nasceram, onde elas cresceram, onde teceram relações, e jogadas, né, para vários cantos do país. E assim foi. Cara, né? Nossa! Acho uma das aulas mais impactantes. Desculpa que eu fiquei em pé, porque eu fui... Primeiro que esse fim de semana, eu estava falando com o Pedro antes de começar, eu estou sem dormir o fim de semana todo fechando o livro. A gente está, de fato, na fase final de fechamento do livro sobre a espiritualidade do Lula. Então, praticamente não dormi esse fim de semana. Mas, ali isso, sexta-feira, eu fiz uma... Dei uma exageradinha, eu não sou muito exagerado, mas dei uma exageradinha na academia. Estou com uma dor muscular aqui, então quando senta, fica doendo muito. Eu estou muito impactado com essa aula, porque acho que essa aula, além de a gente ter mergulhado no movimento da balaiada, Pedro, foi a aula na qual você mais nos apresentou o contexto nacional, né? Quer dizer, no qual a gente está... onde é que a gente está mergulhado nessa passagem da primeira para a segunda metade ali do século XIX, né? Que Brasil era esse, né? Uhum. A gente não está falando do Maranhão só, ou só de Pernambuco, ou do Vale do Paraíba. A gente está falando do Brasil, né? O que era o Brasil nessa primeira, né? Meados ali do século XIX, né? Na primeira metade, ali, meados da primeira metade do século XIX, né? Muito chocante, muito legal. Eu acho que é importante, sim, né? Para a gente não evitar aquela coisa, né? De achar que uma coisa vem depois da outra. Da cronologia, né? De uma sequência linear, e pensar também as sincronias, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a balaiada, você tem os malês aconteceram agora um pouquinho antes, né? Ou pelo menos a eclosão maior, né? da movimentação malê, né? As revoltas nos quilombos no Vale do Paraíba, enfim, eu acho que essa percepção da sincronia é alguma coisa importante. Muito legal. E continuaremos, né, Mauro? Na próxima vez, não na semana que vem, na próxima vez, nessa mesma conjuntura. Porque a cabanagem está nesse período ali, só que no Pará, né? Primeiro aí da nossa norte do país. Quer dizer, se bem que o Maranhão já é a transição, né? Do Nordeste para o Norte ali. Mas a gente está ali do lado, né? Sim, muito legal. É um conjunto de barris. É isso aí. É um conjunto de barris. Isso aí. A gente tem agora os barris da Shell, né? Tem os barris da Shell destruindo o Brasil. Então, lá foram barris de pólvora ameaçando as elites brasileiras, né? Barris bem diferentes. Muito legal. Bom, gente, é o seguinte, semana que vem, então, turma, mini férias. Semana do saco cheio. Bem, agora que você já fez a reivindicação, você vai me impedir, então, de dar tarefa de casa, né? Semana do saco cheio, então escapei. Fiquei privado. Não, pode passar a lição de... Não, gente, lição de casa, vamos lá. O que é a lição de casa? Não, brincadeira? Tá bom. Então, ó, semana que vem a gente pula. Então, não tem segunda-feira aqui no... Bom, né, fica disponível a qualquer momento para quem quiser. Mas não tem ao vivo na segunda-feira, no Paz e Bem. Não tem a retransmissão ao vivo na terça-feira, na Pós-TV 247. E pulamos para outra semana. Então, a gente vai pular ali já avançando na primeira semana de novembro. Com cabanagem, né? Nós falamos do movimento dos cabanos em Alagoas e nós vamos falar na próxima semana da cabanagem, ainda no século XIX, no Pará. Dessa mesma época. Então, se você gostou, dá like nesse vídeo. Se você curtiu e curte o nosso Paz e Bem, inscreva-se. A gente está chegando aí, já passamos dos... passamos de quanto?
Eu não sei, 22 mil. Já passamos de 22 mil inscritos, estamos crescendo bastante. Então, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações. Se tiver condição, se tiver possibilidade, torne-se uma assinante solidária, para aos poucos a gente ir construindo novos projetos no canal. É só ir no canal Paz e Bem, no alto, ali à direita, tem uma cobrinha, uma minhoquinha colorida, clica ali, é o Catarse, é o nosso projeto de financiamento solidário, tá bom? Pedro, obrigado, homem. Foi muito bom, muito bom. E, ó, essa semana, hein? Quarta-feira eu acho que eu solto. Vou te mandar, Pedro, para você também divulgar nas suas redes aí. Acho que já sai a capa do livro Espiritualidade de Lula, Lula e sua espiritualidade, oração, meditação e militância. Já deve sair a capa. A prova que eu vi está maravilhosa. Mas aí vamos ver. Coisa boa. Fico muito feliz por esse empreendimento, feliz por fazer parte dele, agradecido pelo convite e, em particular, por hoje também agradeço aí a possibilidade de pensar em voz alta, né, com a comunidade, essas questões que nos tocam tanto e que certamente ajudarão aí que a gente também pense as questões do hoje e do amanhã. É isso aí. Presidente Lulinha, nosso amigo, nosso amor, é tudo para você, viu? O curso é teu, o livro é teu, é tudo ao redor da sua figura e da sua liderança e sabedoria que se projeta sobre todos nós. Valeu, gente. Boa semana. Boa vida para nós. Uma boa semana, um abraço para todo mundo, paz e bem. Até a próxima. Paz e bem.